Existe um momento na vida em que Deus fala com você de forma tão clara que não dá mais para ignorar. Não é apenas um pensamento passageiro, não é uma emoção que vem e vai. É algo que entra dentro de você, algo que toca o seu interior de uma forma profunda, algo que insiste em voltar mesmo quando você tenta distrair a sua mente com outras coisas. É uma direção, é um chamado, é uma certeza que você tenta evitar, mas que continua ali. E nesse momento você não está mais diante de dúvida, você está diante de uma decisão. Porque quando Deus fala, a única coisa que resta é escolher obedecer ou fugir. Muitas pessoas pensam que fugir de Deus é algo extremo, algo visível, algo que todos percebem. Mas na maioria das vezes, fugir de Deus é silencioso. É quando você sabe o que precisa fazer, mas decide adiar. É quando você sente a direção, mas escolhe continuar onde está. É quando você tenta convencer a si mesmo de que ainda não é o tempo, de que depois você resolve, de que não é tão urgente assim. Mas no fundo, você sabe. E é exatamente nesse ponto que começa a história de Jonas, registrada no livro de Jonas. Deus fala com ele de forma direta, clara, sem deixar espaço para dúvidas. Ele diz para Jonas se levantar e ir até Nínive, uma grande cidade, uma cidade marcada pelo pecado, pela violência, pela corrupção. Era um lugar que ninguém queria ir. Um lugar difícil, um lugar que gerava medo, rejeição e até revolta. Mas Deus não vê como nós vemos. Enquanto as pessoas viam uma cidade perdida, Deus via vidas que ainda poderiam ser alcançadas. Enquanto os homens viam destruição, Deus via oportunidade de transformação. E isso é algo que você precisa entender hoje. Quando Deus te chama para algo, não é porque é fácil, não é porque é confortável, é porque existe um propósito maior. Mas Jonas não quis ver dessa forma. Ele não quis aceitar aquela missão. Ele não quis se alinhar com aquilo que Deus estava pedindo. E ao invés de obedecer, ele tomou uma decisão que revela muito sobre o coração humano. Ele decidiu fugir. Jonas não discutiu com Deus, não tentou negociar, não pediu mais tempo. Ele simplesmente virou as costas e foi na direção oposta. E isso é mais comum do que parece. Muitas vezes, nós não confrontamos Deus diretamente, nós apenas escolhemos outro caminho. Fingimos que não ouvimos, tentamos nos ocupar com outras coisas, tentamos preencher a mente para não pensar naquilo que sabemos que deveríamos fazer. Mas quando Deus fala, aquilo não desaparece. Pode até ficar em silêncio por um tempo, mas continua ali. Jonas desce até Jope, encontra um navio que está indo para Tarsis, paga a passagem e embarca. E tudo parece normal. Nenhuma porta se fecha, nenhum obstáculo aparece. Pelo contrário, tudo coopera para que ele fuja. E isso revela algo perigoso. Nem todo caminho aberto é um caminho aprovado por Deus. Às vezes o caminho errado é exatamente o mais fácil. Às vezes, fugir parece funcionar. E isso cria uma falsa sensação de paz, uma ilusão de que está tudo certo. Mas existe uma diferença entre conforto e propósito. Você pode estar confortável e completamente fora da vontade de Deus. E talvez isso esteja acontecendo com você. Você está vivendo, trabalhando, seguindo sua rotina, mas existe algo dentro de você que não está em paz. Existe algo que você sabe que precisa mudar, algo que Deus já falou, mas que você continua adiando. E quanto mais você ignora, mais essa voz cresce dentro de você. Porque Deus não fala para ser ignorado. Ele fala para ser obedecido. Jonas entra no navio e tenta seguir a vida normalmente. Ele tenta se adaptar à nova realidade, tenta seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas a presença de Deus não se limita ao lugar. Você pode mudar de cidade, mudar de ambiente, mudar de rotina, mas não pode fugir de Deus. Ele continua presente, ele continua vendo, ele continua falando. E então, a Bíblia diz que Deus envia uma grande tempestade sobre o mar. Não foi coincidência, não foi acaso, foi intervenção. O vento começa a soprar forte, o mar se agita,
O navio começa a ser sacudido de um lado para o outro. A situação se torna tão grave que todos começam a temer pela própria vida. Homens experientes, acostumados com o mar, começam a entrar em desespero. Isso não era normal. Era algo diferente. E aqui existe uma verdade que muitas pessoas não gostam de ouvir. Quando você foge do propósito, você entra em um ambiente de instabilidade. Não significa que Deus quer te destruir. Pelo contrário, muitas vezes a tempestade é a forma de Deus te chamar de volta. É um alerta. É um despertador. É Deus dizendo que você não pode continuar nesse caminho. Porque enquanto tudo está confortável, você não muda. Você se adapta. Você se acomoda. Mas quando a tempestade vem, ela te obriga a parar. Ela te obriga a reconhecer que algo está errado. E talvez você esteja vivendo uma tempestade agora. Situações difíceis, problemas inesperados, coisas que você não entende. E você se pergunta por quê. Mas e se não for destruição? E se for direção? Enquanto todos no navio estão desesperados, correndo de um lado para o outro, tentando salvar a situação, Jonas está dormindo. Isso é impressionante. No meio do caos, ele está dormindo profundamente. E isso revela algo muito sério. Quando alguém foge de Deus, pode entrar em um estado de insensibilidade espiritual. A pessoa deixa de perceber o que está acontecendo. Ela se desconecta. Ela se acostuma. Pode haver uma tempestade ao redor, mas por dentro parece tudo normal. Mas não está. O capitão desce até onde Jonas está e diz: como você pode estar dormindo em um momento desses? Levante-se, clame ao seu Deus. Era um chamado para acordar. E muitas vezes, Deus usa situações, pessoas, palavras para nos acordar, para nos tirar da acomodação. Porque o maior perigo não é errar. O maior perigo é se acostumar com o erro. Os marinheiros decidem lançar sortes para descobrir quem era o responsável por aquela tempestade. E a sorte cai sobre Jonas. Não havia mais como esconder. Não havia mais como fugir. Chega um momento em que aquilo que você tenta evitar vem à tona. Não para te destruir, mas para te confrontar. Porque não existe transformação sem reconhecimento. Eles perguntam quem ele é, de onde vem, o que fez. E Jonas responde: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, e estou fugindo dele. Essa frase carrega um peso enorme. Ele conhecia Deus, mas escolheu fugir. Isso mostra que conhecer não é o mesmo que obedecer. Você pode saber o que é certo e ainda assim escolher o caminho errado. Os homens perguntam o que devem fazer para que o mar se acalme. E Jonas responde: me lancem ao mar. Ele reconhece que aquela situação é consequência da sua decisão. E aqui está uma verdade profunda. Fugir de Deus nunca afeta só você. Afeta tudo ao seu redor. Pessoas, ambientes, situações. Porque quando você sai do lugar onde deveria estar, algo entra em desordem. Os marinheiros tentam evitar isso. Tentam remar, tentam encontrar outra solução, mas nada funciona. Porque existem situações que só se resolvem quando você enfrenta a verdade. Eles então lançam Jonas ao mar. E no momento em que isso acontece, a tempestade para. O mar se acalma. O vento cessa. Tudo fica em silêncio. Isso mostra que existe um ponto em que Deus interrompe o caminho errado. Jonas agora está no mar, sem controle, sem direção, sem apoio. E quando tudo parece ter acabado, algo inesperado acontece. Deus envia um grande peixe, e o peixe engole Jonas. Aquilo que parecia o fim era, na verdade, o começo de algo novo, porque muitas vezes o lugar que parece o fundo do poço é exatamente onde Deus começa a trabalhar mais profundamente. Dentro do peixe, Jonas está sozinho, no escuro, sem saída, sem distração. E é nesse lugar que algo começa a mudar. Porque quando todas as distrações acabam, você finalmente ouve Deus. Quando não há mais para onde correr, você começa a olhar para dentro. E é aí que a transformação começa. Jonas começa a orar. Ele não orou quando estava fugindo, não orou quando tudo parecia normal, mas agora ele ora. E isso revela algo muito verdadeiro.
Muitas vezes, as orações mais sinceras nascem nos momentos mais difíceis. Quando o orgulho desaparece, quando o controle acaba, quando você percebe que precisa de Deus. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Um lugar de pressão, um lugar de silêncio, um lugar onde você se sente sem saída. Mas esse lugar não é o fim. É um processo. Porque Deus não terminou com você. Mesmo quando você erra, mesmo quando você foge, mesmo quando você falha, Deus continua trabalhando. Ele continua cuidando. Ele continua te chamando. E o mesmo Deus que permitiu a tempestade é o Deus que preparou o peixe. Nada está fora do controle dele. Nada é por acaso. Tudo faz parte de um processo de transformação, de alinhamento, de propósito. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja sendo levado a um lugar onde não há distrações, um lugar onde você precisa parar, pensar, refletir e ouvir. Porque Deus ainda está falando. E a pergunta não é se Deus está falando. A pergunta é, você está pronto para ouvir? Há momentos na vida em que tudo parece silencioso por fora, mas dentro de você existe um clamor que não para. É como se a sua alma estivesse tentando chamar por algo maior, algo mais profundo, algo que o mundo não consegue oferecer. Talvez você tenha tentado ignorar esse sentimento, distraindo-se com tarefas, preocupações, responsabilidades, mas mesmo assim, ele continua ali. E isso não é por acaso. Esse chamado é a prova de que Deus está perto de você, mesmo quando você acha que ele está distante. Você não chegou até aqui por acidente. Nada na sua vida é aleatório, mesmo quando parece confuso. Existe um propósito maior sendo construído, mesmo nas partes que você não entende. Deus conhece cada detalhe da sua história, cada lágrima que você derramou em silêncio, cada noite em que você tentou ser forte, quando tudo dentro de você queria desistir. E é exatamente por isso que essa mensagem está chegando até você agora. Porque Deus não abandona aqueles que Ele ama. Talvez você tenha se perguntado onde Deus estava nos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez você tenha sentido que suas orações não foram ouvidas, que suas lágrimas foram ignoradas, que o céu permaneceu fechado quando você mais precisava de uma resposta. Mas a verdade é que Deus nunca esteve longe. Ele estava ali, sustentando você, mesmo quando você não percebia. Se você não tivesse sido sustentado, você não estaria aqui agora. Deus não trabalha no tempo que você espera. Ele trabalha no tempo perfeito. E esse tempo muitas vezes não faz sentido para nós, porque enxergamos apenas uma pequena parte da história, enquanto Deus vê tudo. Ele vê o começo, o meio e o fim. Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você sente que tudo está fora de controle. Talvez hoje você esteja cansado. Cansado de tentar, cansado de lutar, cansado de acreditar que as coisas podem mudar. Esse cansaço não é apenas físico, é espiritual. É um peso que você carrega dentro do peito, como se estivesse lutando uma batalha invisível todos os dias. E ninguém ao seu redor consegue entender completamente o que você está passando. Mas Deus entende, Ele vê, Ele sente a sua dor. E neste exato momento, Deus quer que você saiba de uma coisa: você não está sozinho. Mesmo quando tudo parece escuro, existe uma luz que nunca se apaga. Essa luz não depende das circunstâncias, não depende do que você sente, não depende do que está acontecendo ao seu redor. Essa luz vem de Deus. E ela continua brilhando, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez você tenha cometido erros. Talvez você tenha tomado decisões que hoje você se arrepende. Talvez você sinta que se afastou demais, que já não é digno de se aproximar de Deus. Mas Deus não mede você pelos seus erros. Ele vê o seu coração. Ele vê o seu desejo de recomeçar, mesmo que você ainda não saiba como fazer isso. O perdão de Deus não é algo que você precisa conquistar. É algo que Ele já decidiu oferecer. O amor de Deus não depende da sua perfeição. Ele te ama exatamente como você está agora. E é esse amor que tem o poder de transformar a sua vida. Talvez você esteja esperando um sinal.
Algo que confirme que Deus está realmente falando com você. Algo que te dê certeza. Mas a verdade é que você já está recebendo esse sinal. Essa inquietação dentro de você, essa sensação de que existe algo mais, essa vontade de ouvir, de entender, tudo isso é Deus te chamando. Deus não grita. Ele fala de forma suave. E por isso, muitas vezes, é necessário silêncio para ouvir. O problema é que o mundo está cheio de ruído. São tantas vozes, tantas opiniões, tantas distrações, que fica difícil reconhecer a voz de Deus no meio de tudo isso. Mas agora, neste momento, se você parar por alguns segundos, se você respirar fundo, se você abrir o seu coração, você vai perceber que Ele está aqui. Deus está falando com você agora. Talvez não com palavras audíveis, mas com uma paz que começa a invadir o seu coração. Uma paz que não faz sentido. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que simplesmente vem. Essa paz é um sinal da presença de Deus. E quando Deus fala, Ele não fala apenas para consolar. Ele fala para transformar. Ele quer restaurar aquilo que foi quebrado. Ele quer curar aquilo que está ferido. Ele quer dar sentido àquilo que parece perdido. Ele quer te levar para um novo começo. Mas para isso, você precisa dar um passo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender tudo. Você não precisa estar perfeito. Você só precisa estar disposto. Disposto a ouvir. Disposto a confiar. Disposto a dar a Deus um espaço na sua vida. Talvez você tenha tentado fazer tudo sozinho até agora. Talvez você tenha carregado pesos que nunca foram feitos para você carregar. Preocupações, medos, culpas, tudo isso tem te consumido por dentro. Mas Deus nunca pediu para você carregar tudo isso sozinho. Ele disse para você entregar. Entregar o que te machuca. Entregar o que te preocupa. Entregar o que te pesa. Porque quando você tenta controlar tudo, você se esgota. Mas quando você confia em Deus, você encontra descanso. E esse descanso não significa que todos os problemas vão desaparecer de repente. Significa que, mesmo no meio das dificuldades, você não estará mais sozinho. Deus estará com você, guiando você, fortalecendo você, sustentando você. Talvez você esteja com medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo de perder, medo de não conseguir, medo de falhar. Mas Deus já está no seu futuro. Nada que vai acontecer pega Deus de surpresa. Ele já preparou caminhos que você ainda não vê. Ele já abriu portas que você ainda não percebeu. Ele já planejou respostas para perguntas que você ainda nem fez. E tudo o que Ele pede de você é confiança. Confiança mesmo quando você não entende. Confiança mesmo quando parece difícil. Confiança mesmo quando tudo diz o contrário. Porque a fé não é sobre ver, é sobre confiar. E é essa confiança que vai te sustentar quando as coisas parecerem incertas. Você não precisa ser forte o tempo todo. Deus é a sua força. Você não precisa ter tudo sob controle. Deus está no controle. Você não precisa ter todas as respostas. Deus conhece todas as coisas. E quando você começa a entender isso, algo muda dentro de você. O medo começa a perder força. A ansiedade começa a diminuir. O peso começa a se tornar mais leve. Porque você percebe que não precisa mais carregar tudo sozinho. Deus está com você. E Ele nunca falha. Talvez você tenha sido decepcionado por pessoas. Talvez promessas tenham sido quebradas. Talvez você tenha confiado e se machucado. Mas Deus não é como as pessoas. Ele não falha. Ele não abandona. Ele não esquece. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Nos bastidores. Em silêncio. Preparando algo que você ainda não consegue ver. E quando o tempo certo chegar,
você vai entender por que precisou passar por tudo isso. Nada do que você viveu foi em vão. Cada dor, cada lágrima, cada luta, tudo isso está sendo usado por Deus para moldar você, para fortalecer você, para preparar você para algo maior. Você pode não ver agora, mas um dia você vai olhar para trás e entender. E quando esse dia chegar, você vai perceber que Deus esteve com você o tempo todo, inclusive nos momentos em que você achou que Ele estava ausente. Porque Deus nunca abandona os seus. E você é um deles. Agora, pare por um momento. Respire. Coloque a mão sobre o seu coração e diga, mesmo que seja em silêncio: Deus, eu estou aqui. Você não precisa de palavras perfeitas. Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando sinceridade. Ele quer o seu coração, do jeito que ele está. Com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas imperfeições. Porque é a partir daí que ele começa a transformação. E essa transformação não acontece de um dia para o outro. É um processo, um caminho, um passo de cada vez. Mas o importante é começar. E talvez esse seja o momento. Talvez essa seja a hora de você parar de fugir, parar de adiar, parar de ignorar esse chamado. Porque Deus está falando com você agora. E quando Deus fala, é porque algo está prestes a mudar. Algo novo está começando. Mesmo que você ainda não consiga ver. Confie. Continue. Não desista. Porque aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. E o que está por vir é maior do que tudo o que você já viveu. Você não chegou até aqui por acaso. Existe um propósito. Existe um plano. Existe um Deus que cuida de você. E Ele está mais perto do que você imagina. Agora, apenas permaneça. Em silêncio. Em paz. E deixe Deus falar com você. A história de Jonas não termina no ventre do peixe. Na verdade, é ali que começa uma nova fase, uma fase de restauração, de recomeço e de alinhamento com a vontade de Deus. Porque o Deus que disciplina também é o Deus que restaura, o Deus que corrige também é o Deus que levanta, e o Deus que permite a queda é o mesmo que estende a mão para levantar aqueles que ainda têm um propósito a cumprir. E é exatamente isso que acontece com Jonas. Depois de dias no escuro, depois de enfrentar o peso de suas escolhas, depois de reconhecer sua desobediência, ele finalmente está pronto para obedecer. Quando Jonas é vomitado em terra firme, aquilo não é apenas um livramento físico, é um sinal espiritual poderoso. Deus não apenas o tirou do fundo do mar, mas o trouxe de volta ao caminho certo. E então algo impressionante acontece. A palavra do Senhor vem novamente a Jonas. Deus não escolhe outro profeta, Deus não cancela o chamado, Deus não diz acabou. Não, Deus dá uma nova chance. Ele diz, em outras palavras, agora vá. Isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele é um Deus de recomeços. Ele é um Deus que não desiste facilmente de quem Ele chamou. Quantas vezes nós pensamos que perdemos a oportunidade, que Deus desistiu de nós, que o erro foi grande demais? Quantas vezes a culpa tenta nos convencer de que já era, de que não há mais volta, de que não há mais propósito? Mas a história de Jonas revela que enquanto há vida, há chamado. Enquanto há fôlego, há propósito. Deus não trabalha com descartáveis. Ele trabalha com transformação. Ele pega histórias quebradas e as transforma em testemunhos vivos. E então Jonas decide obedecer. Talvez não com a alegria ideal, talvez ainda com conflitos internos, talvez ainda carregando dúvidas, mas ele obedece. E isso é fundamental, porque Deus não espera perfeição para usar alguém. Deus espera disposição. Deus não está procurando pessoas que nunca falham, mas pessoas que, mesmo depois de falhar, escolhem obedecer. Jonas agora caminha em direção a Nínive,
não mais fugindo, mas avançando. Nínive era uma cidade grande, conhecida por sua maldade, por sua violência, por sua corrupção. Era o tipo de lugar que ninguém queria ir, o tipo de povo que ninguém queria alcançar. E, no entanto, era exatamente para lá que Deus estava enviando Jonas. Isso nos mostra que o amor de Deus ultrapassa as barreiras humanas. Ele não ama apenas os bons, ele ama todos. Ele não chama apenas os dignos, ele chama quem ele quer transformar. Quando Jonas começa a anunciar a mensagem, algo extraordinário acontece. A cidade inteira começa a reagir. Do menor ao maior, todos começam a se arrepender. O rei decreta um jejum, o povo se veste de pano de saco. Todos reconhecem seus erros e clamam por misericórdia. E Deus vê isso. Deus vê o coração arrependido. Deus vê a mudança. E Deus decide não destruir a cidade. Esse é um dos momentos mais poderosos da história, porque ele revela o verdadeiro objetivo da mensagem de Deus. Deus não envia juízo por prazer. Deus envia advertência para gerar arrependimento. Deus não quer destruir, Deus quer salvar. O juízo é um aviso, não o fim. E quando há arrependimento verdadeiro, há misericórdia liberada. Mas então acontece algo inesperado. Jonas fica irritado. Sim, irritado. Ele não gosta do fato de Deus ter perdoado Nínive. Isso revela um conflito profundo dentro dele. Ele obedecia externamente, mas seu coração ainda não estava completamente alinhado com o coração de Deus. Ele queria justiça, mas Deus escolheu misericórdia. Ele queria punição, mas Deus escolheu perdão. E aqui está uma lição poderosa. Às vezes nós também somos assim. Queremos a graça para nós, mas a justiça para os outros. Queremos ser perdoados, mas temos dificuldade de perdoar. Queremos que Deus nos dê novas chances, mas nos incomodamos quando Ele faz o mesmo com outros. Isso revela que ainda há áreas em nós que precisam ser transformadas. Deus então começa a tratar o coração de Jonas. Ele não rejeita Jonas por sua reação, mas começa um processo de ensino. Ele faz crescer uma planta para dar sombra a Jonas, trazendo conforto, e depois permite que essa planta seque. Jonas se entristece pela planta, mas Deus usa isso para ensinar uma verdade profunda. Ele mostra que Jonas se importou com algo passageiro, mas não teve compaixão por uma cidade inteira. E então Deus faz uma pergunta que ecoa até hoje. Você não deveria ter compaixão? Essa pergunta não é apenas para Jonas. Essa pergunta é para todos nós. Ela nos confronta, ela nos chama para refletir, ela nos convida a alinhar nosso coração com o coração de Deus. Porque no final das contas, a história de Jonas não é apenas sobre um profeta e um peixe. É sobre um Deus que chama, um homem que foge, uma disciplina que corrige, uma graça que restaura e um amor que alcança até os lugares mais improváveis. É uma história sobre transformação, não apenas de circunstâncias, mas de coração. E talvez você esteja em alguma parte dessa história. Talvez você esteja fugindo de algo que Deus te pediu. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade. Talvez você esteja em um ventre de peixe, um lugar de escuridão e silêncio. Ou talvez você já tenha recebido uma segunda chance e esteja no processo de obedecer. Independentemente de onde você esteja, uma coisa é certa: Deus ainda está trabalhando. Ele não terminou com você. Ele não desistiu de você. Ele ainda tem um propósito para a sua vida. E assim como Jonas, você pode recomeçar. Você pode se levantar. Você pode obedecer. E quando você fizer isso, você verá que o plano de Deus sempre foi maior do que você imaginava. Chegamos ao final dessa jornada, mas na verdade, o final da história de Jonas não é um encerramento, é um convite. Um convite para refletirmos sobre nós mesmos, sobre nossas escolhas, sobre nossa relação com Deus e sobre o quanto o nosso coração está alinhado com o coração dele. Porque a história de Jonas não termina com uma resposta clara, ela termina com uma pergunta. E isso não é por acaso. Deus queria que cada pessoa que ouvisse essa história se visse dentro dela. Jonas viu o poder de Deus de perto. Ele viu o mar se levantar e se acalmar.
Ele viu a morte de perto e foi preservado. Ele viu o impossível acontecer dentro do ventre de um peixe. Ele viu uma cidade inteira se arrepender. Ele viu a misericórdia de Deus sendo derramada sobre aqueles que não mereciam. Ele viu tudo isso. Mas mesmo assim, havia áreas no seu coração que ainda precisavam ser transformadas. E isso nos ensina algo profundo. Não basta viver milagres, é preciso ser transformado por eles. Porque há pessoas que veem o agir de Deus, mas continuam com o coração endurecido. Há pessoas que recebem livramentos, mas não mudam de vida. Há pessoas que são alcançadas pela graça, mas não conseguem liberar graça. E Deus não quer apenas nos abençoar, Ele quer nos transformar. Ele quer que o nosso coração se torne semelhante ao dele. Um coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de amor. A grande questão não é apenas se estamos obedecendo, mas como estamos obedecendo. Jonas obedeceu, mas ainda carregava dentro de si resistência, julgamento e falta de compaixão. E Deus não ignorou isso. Deus tratou isso. Porque Deus se importa não apenas com as nossas ações, mas com as nossas motivações. Ele quer verdade no íntimo. Ele quer um coração alinhado, rendido, transformado. E talvez hoje Deus esteja falando com você exatamente sobre isso. Talvez você já esteja caminhando, já esteja fazendo o que precisa ser feito, mas ainda há algo dentro de você que precisa ser curado. Talvez seja uma mágoa, talvez seja uma resistência, talvez seja uma dificuldade de perdoar, talvez seja um julgamento que você tem carregado contra alguém. E Deus está dizendo, eu quero ir mais fundo. Eu quero tratar isso também. Porque o verdadeiro avivamento começa dentro. Antes de Deus transformar cidades, Ele transforma corações. Antes de Deus usar alguém de forma poderosa, Ele molda esse alguém no secreto. Antes de Deus liberar algo grande através de você, Ele trabalha profundamente dentro de você. E esse processo nem sempre é confortável, mas é necessário. Jonas queria ver justiça, mas Deus revelou misericórdia. Jonas queria punição, mas Deus trouxe perdão. E isso nos confronta, porque muitas vezes queremos que Deus haja segundo a nossa lógica, segundo o nosso senso de justiça, segundo aquilo que achamos certo. Mas Deus é maior. Os pensamentos dele são mais altos. Os caminhos dele são mais profundos. E o amor dele é muito mais amplo do que conseguimos compreender. E então Deus faz aquela pergunta final. Uma pergunta que atravessa o tempo, que atravessa gerações e que chega até você agora. Você não deveria ter compaixão? Essa pergunta ecoa no silêncio do coração. Ela nos chama à reflexão. Ela nos confronta com a verdade. Porque no fundo, Deus está nos chamando para viver um amor que não é natural, mas sobrenatural. Um amor que perdoa, que acolhe, que alcança, que não faz distinção. Talvez hoje, Deus esteja te chamando para sair da sua zona de conforto. Talvez Ele esteja te chamando para perdoar alguém que você acha que não merece. Talvez Ele esteja te chamando para ir a lugares que você não quer ir, para falar com pessoas que você evitaria, para cumprir um propósito que parece difícil. Mas assim como Jonas, você não foi chamado para viver uma vida comum. Você foi chamado para cumprir um propósito. E o mais poderoso é saber que, mesmo quando falhamos, Deus continua nos chamando. Mesmo quando fugimos, Ele continua nos buscando. Mesmo quando erramos, Ele continua nos dando novas oportunidades. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não desiste. Um Deus que restaura. Um Deus que transforma. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje porque Deus está te dando mais uma chance. Mais uma oportunidade de se alinhar, de recomeçar, de voltar para o centro da vontade dEle. Não importa o que aconteceu até aqui. Não importa o quanto você se afastou. O que importa é a decisão que você toma agora. Agora é o momento de se render. Agora é o momento de dizer, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Agora é o momento de abrir mão do orgulho, da resistência, do medo e confiar. Porque quando você se rende, você entra em um nível de vida completamente diferente.
Um nível onde Deus guia, onde Deus sustenta, onde Deus usa, onde Deus surpreende. E se há algo que a história de Jonas nos ensina, é que fugir nunca será melhor do que obedecer. Fugir traz tempestade, fugir traz peso, fugir traz confusão, mas obedecer traz paz, obedecer traz propósito, obedecer traz alinhamento com aquilo que Deus preparou. Talvez a sua Nínive esteja diante de você agora. Talvez seja uma decisão, uma mudança, uma atitude, uma missão. E a pergunta é, você vai fugir ou vai obedecer? Agora, feche os seus olhos por um momento, respire fundo e permita que essa oração entre no seu coração. Senhor meu Deus, Pai amado, neste momento eu me coloco na tua presença com um coração aberto, com um coração disposto, com um coração que reconhece que precisa de ti. Senhor, muitas vezes eu fui como Jonas, muitas vezes eu ouvi a tua voz, mas escolhi fugir. Muitas vezes eu senti o teu chamado, mas resisti. Muitas vezes eu deixei o medo, o orgulho ou a dúvida falarem mais alto do que a fé. Mas hoje, Pai, eu estou aqui. Não para fugir, mas para me render. Não para resistir, mas para obedecer. Não para questionar, mas para confiar. Senhor, se existe alguma área da minha vida que ainda não está alinhada contigo, revela agora. Se existe algo dentro de mim que precisa ser tratado, cura. Se existe mágoa, tira. Se existe orgulho, quebra. Se existe resistência, remove. Eu não quero apenas fazer a tua vontade, eu quero amar a tua vontade. Eu não quero apenas obedecer por obrigação, eu quero obedecer por amor. Transforma o meu coração, Senhor. Me dá um coração semelhante ao teu. Um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que tem compaixão. Um coração que não julga, mas que acolhe. Um coração que não rejeita, mas que estende a mão. Pai, me dá coragem para ir onde o Senhor me chamar. Me dá força para fazer o que o Senhor me pedir. Me dá fé para confiar mesmo quando eu não entender. Eu declaro que não vou mais fugir. Eu declaro que não vou mais resistir. Eu declaro que a partir de hoje eu escolho obedecer. E mesmo que haja tempestades, eu confio. Mesmo que haja desafios, eu permaneço. Mesmo que seja difícil, eu sigo. Porque eu sei que a tua vontade é perfeita e que os teus caminhos são melhores do que os meus. Senhor, escreve uma nova história na minha vida. Uma história de obediência, de transformação, de propósito. Usa a minha vida para alcançar outros. Usa a minha vida para levar a tua luz. Usa a minha vida para cumprir aquilo que o Senhor já preparou. E que no final eu possa olhar para trás e dizer, valeu a pena obedecer. Valeu a pena confiar. Valeu a pena viver tudo aquilo que Deus tinha para mim. Em nome de Jesus, amém.